que é pastor sobrinho, né? Amém? Amém. Graça e paz, queridos. É para mim a missão dos visitantes. Que bom estar aqui com vocês. Eu estava com muita saudade de vocês. Não sei se vocês estavam de mim, mas eu estava com muita saudade de vocês. Eu enfrentei agora uma luta diferente para a minha vida, mas que foi para a glória de Deus também, então está tudo certo. Quem que é Isabelle? Levanta a mão, está nos visitando. Seja bem-vinda. Cláudio Honor, ali no meio para o fundo. Paulo Vitor. Cadê o Paulo Vitor? Enxergo não, cadê? Ah, ali. Mais alguém está nos visitando que não está aqui? Ali? Como é o nome? Diga. Alguém me ajuda aí? Não entendi não. Derek. Ah, isso aí. Mas Jesus entendeu, tá tudo certo. Bem-vindo, Derek. Sejam muito bem-vindos à nossa igreja, que vocês se sintam à vontade e voltem outras vezes para estar conosco. Tem alguns recados aqui, eu vou deixar para falar daqui a pouco. Abra sua Bíblia aí, nesse momento, para a gente refletir. Enquanto você procura aí na sua Bíblia em João, capítulo 14, a partir do verso 1, avisar aqui para o pessoal que vai ter reunião dos professores do Ministério Infantil depois do culto. E também o Sandro pediu para avisar que, eu vou avisá-los, senão eu vou esquecer. O Sandro pediu para avisar que está aberta a inscrição aí da escolinha das crianças aí do futebol. Então depois procura o Sandro. Você encontrou? João 14, a partir do verso 1. Diz assim: Não perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos, algumas versões dizem há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês. Vou preparar lugar para vocês, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém. É para mim essa água? Obrigado. O pessoal já sabe que eu sou desastrado, já traz aberto. Glória a Deus por isso. Queridos, eu refleti nesse texto e eu queria compartilhar com vocês dessa palavra por várias razões. Ao longo da semana, quando o pastor me pediu para vir trazer a palavra, ao longo da semana, Deus trouxe ao meu coração algumas reflexões sobre várias questões acerca do fim e de como a gente está perdendo tempo com coisa desnecessária. E a partir daí eu falei: Deus, eu também concordo. Eu não sei como é que você conversa com Deus, mas eu converso de uma forma muito prática. Eu digo para ele o que é que o senhor acha, ele me diz o que ele acha e a gente vai avançando. E aí Deus trouxe essa palavra para mim, que a princípio não tinha muito a ver com o que eu estava refletindo com ele, mas depois fez todo sentido. Fez sentido ontem, no culto aqui dos adolescentes, que foi incrível inclusive. Quem não veio perdeu, foi extraordinário tanto na sexta quanto ontem. Fez sentido hoje de manhã no nosso estudo e começou a conectar as informações. E eu queria compartilhar com vocês algumas coisas acerca dessa palavra. Aqui, nesse contexto dessa passagem, Jesus está tentando fortalecer os discípulos. Aqui é uma relação, é uma conversa de Jesus tem a salinha das crianças, né? Esqueci de avisar, esqueceram de me avisar para eu avisar. Então tem a salinha das crianças. Então as crianças vão, como vocês estão vendo, em silêncio, para a salinha delas. Amém. Que Deus abençoe a salinha das crianças. E o professor, o tio ou a tia que vai estar lá. Nesse cenário, Jesus está tentando fortalecer os discípulos. E a primeira coisa que me vem à cabeça é: por que esse pessoal que caminhava com ele, que estava com ele, que viu morrer, que viu tudo, precisava ser fortalecido?
eu comecei a viajar nisso. Eu falei, imagina se os discípulos que são contemporâneos de Jesus, os discípulos que estiveram com eles, que viram ele operar, que operaram também no nome dele, eles precisavam que Jesus os fortalecesse dentro de uma visão do que estava por acontecer. Então, a primeira coisa que o texto me ensina é que se os discípulos que caminharam com Jesus precisaram ser fortalecidos por ele, eu e você, então, a gente precisa de uma dose até maior. De uma dose até maior. E qual era o cenário ali? Os discípulos estavam caminhando com Jesus, vendo ele, tudo o que aconteceu, mas Jesus sabia que ia chegar o momento onde ele não estaria mais fisicamente com eles. Onde chegaria o momento da sua morte, depois da sua ressurreição, ele já sabia o que ia acontecer, e os discípulos estavam ali, ainda que na presença, com Jesus, fisicamente ali, alguns deles ainda se sentiam enfraquecidos. E aí eu vejo um amor extraordinário de Jesus pensando assim, se eu estou aqui com eles fisicamente, nós estamos caminhando juntos, e eles precisam ser fortalecidos, o que será deles quando eu for? Esse era o cenário próximo de Jesus morrer, e, enfim, e todo o cenário que a gente leu. E aí Jesus, numa dose de amor extraordinária, ele faz, espera aí, eu preciso dizer para eles que quando eu for, eles não estarão só, porque virão outros a partir dele. A história não ia acabar com a morte de Jesus, pelo contrário, a morte de Jesus, ela marca a história em antes e depois dele. Então, Jesus ali fala para eles, no cenário eu vou e vou preparar a morada, eu vou e vou preparar lugar para vocês, e aquele que crê, vai ter lá a sua morada, mas virá um outro, o texto não fala disso especificamente, mas virá um outro, que será o Consolador, que estará com vocês até a consumação dos séculos. Jesus ali está dizendo, eu irei, nós não estaremos fisicamente, presencialmente mais juntos, mas estarei com vocês para sempre, aguardando vocês, preparando uma morada extraordinária para aquele que crê. Mas o cenário é de discípulos que caminharam com ele e que precisavam ser fortalecidos. E aí ele destaca 3 coisas, Jesus fala de 3 coisas, porque ele poderia dizer, olha, eu sou o único caminho, e acabou, eu sou o caminho e acabou-se. Não podia? Se ele dissesse, você que quer ir para o céu, você que quer encontrar Deus, você que quer, seja lá o que você quiser em relação a Deus, eu sou o único caminho. Mas ele fala de 3 pontos para mim muito importantes. Ele fala que ele é o caminho, ele fala que ele é a verdade e eu não sei para vocês, mas fez todo sentido para mim quando Jesus me explicou por que ele queria dizer isso. E talvez seja estranho para você ouvir quando Jesus me explicou, mas ele me explica, eu perguntei a ele mesmo. Se você não está perguntando a ele, o problema está com você, não está comigo, né? Tem que perguntar a ele. E ele diz primeiro que ele é o caminho. E aí ele usa uma expressão, um artigo, onde ele diz, eu sou o caminho. Ele não fala, eu sou um caminho, ou o melhor caminho, ou o caminho mais legal, ou o caminho que vai te trazer mais respostas. Ele diz, eu sou o caminho. Portanto, não há outro. Se você está feliz, para você chegar a Deus, o caminho é Jesus. Se você está triste, para você chegar a Deus, o caminho é Jesus. Se você está passando prova, é Jesus. Se você está bem, é Jesus. Não há alternativa. Mas nesse tempo que a gente está vivendo, que para mim está muito perto do fim, eu não sei para você, mas para mim está muito perto do fim, o mundo está dizendo que todos os caminhos bons levam a Deus. Quem já ouviu isso? A pessoa diz, não, se você é gente boa, se você não mata, se você não rouba, então todos os caminhos. Tem gente que diz assim, tem gente que nem é crente, mas tem mais coisas que levam a Deus do que muito crente na igreja. Eu já ouvi até isso. Mas o que a Bíblia diz é que o caminho é Jesus, não há outro. Portanto, para seguir esse caminho, você precisa seguir com Ele. E para seguir com Ele tem regra. Para seguir com Ele tem forma. Você precisa abandonar as coisas do mundo, você precisa alinhar a sua vida em Cristo, você precisa abrir mão daquilo que te afasta da presença dEle. Não dá simplesmente para vir na igreja no domingo, se emocionar, levantar a mão, se arrepiar, dizer que aceita Jesus, sair por aquela porta e voltar a fazer tudo o que fazia antes. Não dá. Para ir para Deus, só há um caminho, é Jesus.
e a Bíblia diz que ele é um caminho de porta estreita. E eu gosto dessa ideia da porta estreita, porque ela traz para muitos uma aparente dificuldade, mas ela não é uma porta de dificuldade. Ela é uma porta que exige conserto. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, e ele diz, não tem outro, ele está dizendo para mim e para você, que se você não sair do caminho que você está e for para o caminho que é Jesus, não vai para o céu. Ah, mas isso é muito duro, e quem disse que não é? E viver no mundo sabendo que você tem uma condenação eterna, que você pode ir para o inferno e ficar lá para sempre afastado de Deus, é mole? A visão de você ter a possibilidade de passar a sua eternidade no inferno não te incomoda? E a porta estreita te incomoda? Ah, eu quero tocar aqui minha vida do jeito que eu quero tocar mesmo, vou levando, vou fazendo como tem que fazer. E aí, quando chega na hora de tomar a decisão de Jesus como o único caminho da porta estreita, você diz, ah, mas esse negócio de seguir Jesus é muito difícil, é muito complicado. Eu tenho que abrir mão de muita coisa, eu tenho que abrir mão de coisas que eu gosto, eu tenho que passar a fazer coisas que eu não fazia, e esse caminho é muito difícil. E aí você quer me convencer que o melhor caminho é ir para o mundo onde você entrega a sua vida inteira, onde você não tem controle sobre você, por exemplo, com o álcool, quando você não tem controle com você, onde sua vida com a sua família, com seu marido ou com a sua esposa é um verdadeiro inferno. É isso que é fácil? Eu vejo o plano da salvação de Deus muito simples. A gente abre mão do que a gente quer, a gente começa a viver o que Ele quer e a gente vai para o céu. Pode até não ser fácil, você pode até dizer que não é fácil, mas é muito simples. Como simples é o amor de Jesus por mim e por você. Ele nos ama e ponto. Não tem a ver com eu sou, com se eu estou bem, não tem a ver se eu sou feio, se eu sou bonito, não tem a ver com isso. Ele me ama e ponto. Você pode até não gostar disso, mas Ele me ama e ponto. E Ele ama você e ponto. E Ele está disposto a vencer qualquer barreira. A Bíblia diz que Ele está à porta e bate. Quem que abre? Quem abre é a gente. Por que a gente não abre? Quem aqui em sã consciência acha que a ideia de estar próximo de Deus, próximo de Jesus é algo ruim? Tem alguém que acha? Então vamos raciocinar. Estar com Jesus e estar com Deus é bom, e Ele está batendo na porta e quer entrar para a gente ceiar com Ele e ter uma vida eterna com Ele. E eu e você reconhecemos que isso é bom, mas a gente não abre a porta? Não tem alguma coisa que está fora do lugar? Tem a ver com as duas outras orientações de Jesus. Quando Ele fala que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a... Nós já entendemos que Ele é o caminho, que não há outro. E Ele é um caminho, imagina um caminho assim, vocês sabem que eu sou visual, imagina um caminho, uma rota, um caminho, que o final desse caminho é a porta do nosso coração. Conseguiu entender? Tem lá um caminho lá, uma trilhazinha, e o final dessa trilha é a porta do nosso coração. E aí, quando a gente abre a porta e Ele entra, a gente dá seguimento a um caminho que nos leva para o céu, não a outro. Todo mundo está entendendo? Pronto, então Ele está à porta e bate. Eu abro, Ele entra, ceia comigo e Ele me conduz para esse céu, amém? Então a gente já entendeu que Ele é o caminho. E por que às vezes a gente não abre? E por que às vezes a gente não segue o caminho? E por que às vezes a gente, principalmente no meio das lutas, é muito mais fácil abandonar Jesus no meio das lutas, quando na verdade deveria ser, a gente deveria correr para agarrar Ele. Mas às vezes as lutas servem de desculpa para a gente se afastar dEle. E a gente deve correr na direção dEle, se entregar na direção dEle. Dizer para Ele que a gente não pode. Essa semana eu postei nas minhas redes, eu coloquei assim: quando a gente acha que a gente não consegue, Jesus abre um sorrisão. E algumas pessoas me mandaram a mensagem assim, por que eu tinha escrito aquilo? Porque eu vejo que quando a gente diz diante de Deus que a gente não consegue, que a gente não tem como avançar, que a gente não pode mais, eu vejo Deus abrindo um sorrisão, dizendo assim: agora é comigo. E eu gosto da ideia de Deus olhando para mim e vendo assim, Ele está admitindo que Ele não pode. Eu tenho que entrar nessa história, e eu vou entrar e eu vou mudar. E aí, o primeiro passo é eu admitir que Ele é o caminho. Eu já admiti, já decidi, portanto, segui-lo como o único caminho.
E o que vai fazer eu avançar? É eu entender que Ele é também a verdade e a vida. E talvez por isso, talvez não, com certeza por isso, Jesus fala aos discípulos nesses 3 pontos. Porque se eu entendo que Ele é o caminho, mas se eu duvido que Ele é a verdade, eu posso até dar o primeiro passo no caminho, mas eu não vou chegar nele até o fim. Porque Jesus é a verdade. E mais uma vez, Ele usa o artigo a verdade. Ele não fala uma verdade. Ele não fala a minha verdade, a sua verdade. Ele é a verdade. E quando Ele fala que Ele é a verdade, é que não há outra coisa que possa ser comparada ou que possa disputar com Ele esse status de verdade. E sabe o que é que o mundo está dizendo? O mundo está dizendo que todos os caminhos levam a Deus. O mundo está dizendo que se você for uma pessoa legal e boazinha, você vai para o céu. O mundo está dizendo que o legal é você passar horas e horas no TikTok e no Instagram. É isso que o mundo está dizendo. Mas o Jesus que é a verdade e que não há outra, diz que só tem Ele. Eu estava olhando, essa semana eu fiz forçadamente, eu fiquei desconectado das redes sociais, porque eu estava mais preocupado em sobreviver do que olhar para a rede social. Eu percebi algumas coisas. E ontem, conversando com as meninas que estavam aqui, louvando, como é que é o nome delas, pastor? Que estava aqui, Yasmin, né? Yasmin e Nadine. A Nadine é filha do Dino? Rapaz, ela canta lindo demais, né? A Nadine e a... Acabei de falar o nome da menina, Yasmin. E a gente estava conversando ali fora sobre redes sociais. E Deus me mostrou algo que eu compartilhei com elas e a gente deu risada. Eu queria compartilhar com vocês. Eu fiquei uma semana aí ou mais sem redes sociais. E eu percebi que ao acompanhar as redes sociais, você só consegue aprender algumas coisas. E a gente está tão se deixando levar por isso, que a gente às vezes não percebe. Então, eu fui fazer uma análise das 5 ou 6 coisas que mais apareciam nas redes sociais e que estavam mais na moda, que estavam mais famosas. A primeira coisa que eu descobri é que tem um cabra da cabeça branca que tem uma lancha famosa. Todo lugar que eu olhava dizia que tinha um cara da cabeça branca que tem uma lancha. Eu não sei quem é, mas é alguém que está tomando conta aí da cabeça do povo. E toda vez que eu olhava lá, dizia que o dono da lancha era o cabeça branca. Depois eu descobri, olhando, que esse mesmo cabeça branca, pastora, também era ele que era o dono de todo o champanhe. Porque só aparecia isso. Depois eu fui descobrir que o coração estava começando a latir. Eu levei um tempo para entender isso. Mas depois eu fui entender que o coração do povo estava latindo. E depois que eu fiz o filtro de 10, 15 coisas, sei lá, da rede social, eu vi que eu não encontrei nenhuma coisa, nenhum conteúdo que levasse para o céu, velho, que falasse de Jesus. Não tinha. Que acrescentasse algo de verdade. Era a mulher indo para a academia querendo baixar o shortinho e o marido mandando aumentar o shortinho. Aí essa mesma mulher que quer ir com o shortinho baixo porque ela acha que ela é independente, ela acha legal ficar dependente do velho da lancha branca, da cabeça branca. É isso que a rede social está acrescentando. E John Piper disse, eu disse ontem, vou dizer de novo, eu gosto de uma frase do pastor John Piper que ele diz o seguinte, que no final, Facebook, Instagram, as redes sociais vão servir para mostrar para mim e para você que a gente não orou porque não tinha tempo não, a gente não orou porque não quis. Porque eu e você ficamos às vezes 10, 15, 20 minutos, basta você assistir o primeiro Reels para você ficar 20 minutos na frente do celular, sim ou não? Basta você assistir o primeiro vídeo do TikTok para você ficar lá mais 10, 15 minutos e depois você passa e fala, meu Deus, fiquei 20 minutos aqui assistindo vídeos que não dizem nada com nada, mas eu fiquei 20 minutos aqui vidrado. E aí você vai parar e vai olhar quando foi a última vez que você orou 20 minutos. Ah, eu me senti muito envergonhado quando eu fiz esse negócio do Rios. Me senti muito envergonhado. Porque o sentimento que eu tive que até o tempo que eu dediquei para fazer essa análise, eu podia estar orando. Eu gastei tempo até com isso aí. Mas aí eu entendi, quando eu comecei a fazer isso, eu entendi, Senhor, por que o Senhor falou comigo desse texto, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida? Ele está me trazendo todas essas coisas. Eu já tinha entendido que eu tinha escolhido o caminho de Jesus, mas que eu estava relativizando de alguma forma essa verdade, quando eu dedicava mais do meu tempo
para o que não importava e não dedicava tempo para o que importava de verdade, que era Jesus. Talvez você esteja aqui hoje e você está fazendo essa reflexão e está dizendo: rapaz, hoje eu fiquei mais tempo do que no celular do que na Bíblia. Talvez você tenha olhado hoje e você tenha percebido que você pegou a verdade que é Jesus e colocou no bolso. E para você, a sua verdade hoje foi o seu celular, o seu e-mail, a sua televisão, o seu smartphone, sei lá. Talvez a sua verdade hoje tenha sido qualquer coisa menos Jesus. Talvez a sua verdade hoje tenha ocupado o seu tempo de um jeito tão grande que você nem percebeu que você hoje ainda, tem pessoas talvez aqui que hoje ainda não leram um capítulo da Bíblia. Tem pessoas talvez aqui que hoje não ficaram 30 minutos seguidos orando. Porque para muitos é uma missão dificílima ficar 30 minutos orando. Outro dia eu ouvi a pastora falando aqui que ela ficou uma manhã inteira no quarto, que parecia que saiu resplandecendo, não foi? E ela fala como algo que é comum para ela, que é natural. Eu vou ali no quarto, vou passar uma manhã, um dia. Para ela é natural, não é natural? Por quê? Porque a verdade Cristo, para ela é prioridade. Talvez para mim e para você não seja, para mim é. Espero que para você seja. E aí Jesus diz assim: eu sou o caminho, então venha comigo, não tem outro caminho para você pegar, eu sou a verdade, portanto quando você vier comigo nesse caminho, não cuide de outra coisa. Quando você vier comigo nesse caminho, é 100% comigo. Gaste seu tempo comigo, aprenda de mim, fale de mim para as pessoas. Alguns dias atrás, sei lá, uns 15 dias atrás, nem sei mais, Jesus quase chamou minha senha. Você dá risada, né? Porque não foi a sua senha. Eu fiquei doente, vocês sabem, alguns sabem. E tomei todo o cuidado que tinha que tomar. Mas é um ciclo, e nesse ciclo, algumas pessoas têm febre, algumas pessoas têm vários outros sintomas, algumas pessoas têm falta de ar, algumas pessoas têm vários... Eu tive um pouco de tudo. E no dia que eu achei que Jesus ia chamar minha senha, e foi muito ruim, porque a minha senha era 1000, eu vi que no painel estava 990 e pouco. Eu falei, tá ruim o negócio. E lá em casa nós temos um hábito. Quando eu vou dormir com a minha esposa, os meus filhos dormem no quarto dele, mas primeiro a gente vai ao quarto deles, ora com eles, lê a palavra, eles dormem, e depois que eles dormem, a gente vai para o nosso quarto. Não é raro, durante a madrugada, o menorzinho Daniel chorar, e a gente ir lá e catar ele e trazer para a nossa cama. Não é raro, é da idade, quem tem filho pequeno sabe. E naquela noite, que foi a noite que eu achei que Jesus ia chamar minha senha, Daniel chorou na madrugada e Daiane levantou e foi lá. E aí quando ela foi lá, ele disse: mãe, fica aqui. E ela não pegou ele e levou para a nossa cama, ela ficou na cama dele. Tá dando para entender? E aí eu fiquei sozinho no quarto. Ela nem sabe, ela vai saber disso agora. Eu fiquei sozinho no quarto. E aí eu fiquei no quarto, eu pensando em 1000 coisas, em 1000 situações, e a minha respiração descompassou. E eu procurava o ar e não achava, e eu falei, agora eu vou. E o primeiro sentimento que veio no meu coração foi o mesmo sentimento do pastor Alan, quando ele ficou doente, que eu pensei assim, é sério que eu vou morrer aqui na cama desse jeito, sem graça? É sério, Jesus? Tanta gente para eu falar do Senhor, tanto lugar para eu ir, tanta coisa que eu preciso consertar, é sério que eu vou morrer igual um bestão aqui nesse colchão? Foi a primeira coisa que eu pensei. E aí veio um filme assim, ó, sabe aquelas coisas de cinema que passa o filme na cabeça? E veio 2 listas bem grandes, eu compartilhei isso com algumas pessoas. Veio 2 listas bem grandes. A lista das pessoas que naquela semana tiveram comigo, procuraram saber como eu estava, manifestaram amor por mim, e a lista das pessoas que eu não falava há algum tempo. E foi uma visão extraordinária, porque ao mesmo tempo que ela era aterrorizante, porque eu via as listas e sentia que a senha estava chamando, eu estava vendo 2 listas bem distintas. E aí eu perguntei a Deus, por que essas listas? Por que isso?
E o meu coração começou a dizer assim, ó, essa lista aqui é do pessoal que mandou mensagem para você, que ligou, que procurou saber como é que você estava. Esquece essa lista. Eles já te amam. Você está nessa lista, cara. Você está nessa lista. Aí, Deus falou assim para mim claramente, essa lista, eles já te amam. Esquece eles agora. Agora olha para essa lista. Do tanto de gente que você negligenciou, não está falando, ou não respondeu mensagem, ou não mandou, ou não procurou saber como está, e até se entristeceu, porque enquanto estava doente, essas pessoas não te mandaram mensagem. Deixa eu te dizer, algumas dessas pessoas não te mandaram mensagem, porque elas estão numa condição pior do que a sua. E quando eu vi aqueles nomes na lista, eu falei, meu Deus, quantas pessoas, se eu morrer agora, quantas pessoas eu vou deixar para trás sem ter manifestado o amor, sem ter falado de Jesus, sem ter pedido perdão, sem ter perdoado. E aquela lista me assustou. E eu comecei a respirar ainda com mais dificuldade, eu não podia chamar a Daiane, porque eu não conseguia falar nem respirar. E se eu gritasse, tadinha, ela ia ter um treco lá no outro quarto. Então eu fiquei, e aí como um estalar de dedo, a respiração estabilizou. Aí eu respirei. E aí Deus falou para mim assim, eu não vou te chamar, vou chamar sua senha não, fica tranquilo. Agora, você viu no seu desespero quantas coisas você me disse? Você me disse que queria falar com essas pessoas, você me disse que queria amar essas pessoas, você me disse que não queria mais perder tempo, que queria falar de mim nos lugares, que você ia fazer, que você ia acontecer. Eu deixei você falar, não vou chamar sua senha não. Agora vá lá e faça. E aí eu pensei, sei lá, talvez fosse melhor ter chamado a senha. E aí eu pensei, tá bom, Jesus, tá certo. Eu não estou mais autorizado a perder um segundo sequer. Nem um segundo sequer. E aí o meu filho disse, pai, vem brincar comigo, eu largo, vou brincar com ele. Se eu sinto no meu... Quarta-feira nós vamos estar no evangelismo junto lá, pastor. Quarta-feira nós vamos estar. Nós vamos estar junto lá quarta-feira. Eu estou te dando minha palavra que eu vou estar com a senhora lá. Quarta-feira. E Deus vai fazer algo extraordinário na quarta-feira. E aí, eu comecei a ver a prioridade das experiências com Deus, porque Ele passou de verdade, pastor Adriano. Naquele momento, se havia alguma possibilidade dele não ser a verdade na minha vida, naquele momento Ele passou a ser 100% a verdade na minha vida. Porque não importava mais que outra verdade acontecesse. Não importava mais que qualquer outra coisa que eu quisesse, eu pensasse, eu falasse, acontecesse, porque eu percebi naquele momento, naquela experiência de quase morte, que tudo é um sopro. Um sopro. E aí eu pensei, quantos da minha família ainda não conhecem Jesus? Quantos dos meus amigos? Quando eu acordo de manhã que eu digo que eu não vou sair porque o sol está quente, porque a roupa está apertada, porque eu não sei o quê, 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 e pessoas indo para o inferno enquanto eu estou pensando nessas bobagens. Enquanto eu estou olhando lá no Rios, o velho da cabeça branca da lancha, tem gente indo para o inferno, velho. E aí Deus me trouxe a revelação do terceiro ponto, que é, você já entendeu que só tem um caminho que sou eu. Você já entendeu que eu sou a única verdade, portanto não importa o resto. Não importa se vão te perseguir, não importa se vão dizer que você é doido, não importa que vão dizer que você é careta, não importa se vão dizer que você está perdendo tempo, a verdade é que eu sou Cristo. E aí ele veio com o terceiro ponto, que fechou com chave de ouro na minha cabeça. É que Ele é o caminho que eu já escolhi, que eu espero que você escolha. Ele é a verdade, que é imutável, que é o mesmo Jesus de ontem, de hoje e de sempre. O Jesus que falou com os discípulos, que disse para eles que ia preparar lugar, que tinha muitas moradas. É o mesmo Jesus que está preparando para mim e para você. É o mesmo Jesus de sempre, Ele não muda. Mas a gente só consegue avançar nesse caminho, a gente só vence as barreiras, porque há em nós algo especial, que é a vida. E Jesus fala para mim que quando Ele diz que Ele é a vida, Ele não está dizendo que Ele é a melhor opção de vida, Ele está dizendo que Ele é a fonte de vida. Não há vida fora de Jesus. Talvez você tenha chegado aqui e você esteja sobrevivendo. Você está sendo chamado nessa noite a parar de sobreviver e começar a viver vida abundante em Cristo.
Não estou falando de recurso financeiro, não estou falando de nada disso. Eu oro para que Deus te abençoe financeiramente, para que você seja rico, para você me chamar para jantar na sua casa. Eu oro para que essas coisas aconteçam. Se tiver comida, nós estamos lá. Mas eu quero que você viva uma vida abundante em Deus, que você acorda de manhã e ainda que falte na sua mesa, você se alegra, porque você está vivo. A primeira respirada que eu dei, depois que Jesus disse que não ia chamar a minha senha, quando eu vi ele guardar a senha, ele botou assim, guardou assim, eu falei, não vai me chamar. A primeira respirada que eu dei, foi uma respirada de quem estava nascendo. Sabe quando o neném nasce e ele chora e ele dá aquela primeira respirada e chora? Foi eu. E naquela noite, tudo isso aconteceu sozinho, porque Daiane dormiu com o Daniel até de manhã. E eu fiquei naquela noite assim, não conseguia mais dormir. No primeiro momento eu pensei, se eu fechar meu olho, Jesus vai aproveitar e vai me chamar. Então não vou fechar o olho. Mas depois que ele falou para mim claramente o que é que ele queria, eu falei, não, eu agora quero ficar acordado porque eu quero ficar refletindo sobre as coisas de Jesus. O que é que eu vou fazer amanhã? Que pessoa daquela lista eu vou procurar? Que horas é que eu vou acordar para poder falar desse Jesus? Eu vou sair com todas as dificuldades que eu estou, com todas as dores, com todas as coisas que estão acontecendo na minha vida. Eu preciso falar desse Jesus para as pessoas, porque ele pode chamar a senha de alguém e essa pessoa tem que ir para o céu, ela não pode ir para o inferno. E talvez eu e você chegamos aqui hoje com uma conta pesada de pessoas que a gente podia ter falado de Jesus para ela e não falamos. E não falamos porque a gente estava cheio da nossa verdade, cheio da nossa direção própria, cheio das coisas. E aí Jesus disse, não, peraí. Eu sou o caminho. Sai desse caminho que você está seguindo aí. Para com esse caminho. Ah, esse caminho que vai te levar, eu quero fazer faculdade, eu quero fazer não sei o quê, eu quero fazer não sei o quê, eu quero construir, eu quero... Esquece. É esse o caminho que Jesus tem para você? Se é esse o caminho que Jesus tem para você, tudo certo. Se não tem, para de andar nesse caminho agora. Não tem mais tempo. Que verdade é que está tomando a sua vida? É a verdade de que eu faço, eu posso, eu consigo, eu tenho um braço, eu tenho uma habilidade? Ou é eu vou abrir mão daquilo que eu acho que tem que ser para que aconteça o que Deus quer comigo? Abrir mão não é fácil, não é, ninguém com juízo vai dizer que é fácil. Mas o que o texto diz é que está sendo preparado um lugar para mim e para você, para aqueles que seguirão esse caminho. Talvez você queira ir para o céu e não queira morrer, não tem jeito, tem que morrer para ir para o céu, não tem outro jeito não. Talvez você queira que Jesus entre na sua vida e mude a sua história, mas você não quer abrir mão de coisas porque tem que ser do seu jeito, Jesus tem que se encaixar com o que você quer. Talvez você esteja chegado aqui e esteja pedindo a Jesus para que o seu relacionamento seja restaurado, para que o seu esposo ou que a sua esposa se consertem, desde que você não precise mexer em nada seu. Jesus é ela que faz, Jesus é ele, eu não aguento mais. Faz ela entender que tem que mudar. E se Jesus chegar para você e disser, tudo bem, eu vou fazer ela entender. Então, comece corrigindo o seu aí. Você está disposto a corrigir o seu? Você está disposto a abrir mão? Na quinta-feira, toda quinta-feira tenho uma oração da madrugada, que eu começo a orar 23h59, para poder dizer que é quinta-feira. E aí a gente começa a orar até 1h da manhã. Às vezes vai até 1h30, às vezes vai até 2h online no YouTube. E na quinta-feira passada eu não tinha condição nem de... Eu não estava podendo ainda falar direito. Eu estava ainda estava com a senha na cabeça. Aí eu falei assim, Deus, o negócio é o seguinte, eu vou mandar mensagem aí para algumas pessoas entrarem comigo, que eu não vou conseguir ficar falando 1h e meia. E aí uma pessoa muito especial entrou para falar comigo. E aí a gente começou a orar juntos online, começamos a falar, dar testemunho da nossa vida, ela da vida dela, eu da minha, a gente começou a falar. E aí quando eu percebi, a gente terminou 1h30 da manhã e eu tinha falado e não tinha sentido nada e estava tudo certo. Mas ali a gente teve, ela talvez nem imagine isso, mas ali houve uma ação de amor extraordinária. Porque ela nem sabe talvez, mas naquele dia ela veio em meu socorro. Naquele dia ela veio em meu socorro. E Deus me permitiu ficar durante 1h30 falando com ela sobre ele. E depois de 1h30 da manhã,
Eu disse, vamos encerrar que já é 1h30 da manhã e a gente está aqui online falando de Jesus. E ela arregalou o olho assim como que diz, 1h30 já? E a oração da quinta-feira é um propósito meu com Deus. Por quê? Porque todo mundo tem alguma dificuldade aqui. Fala com sinceridade. Quem consegue, de verdade, todo dia orar pelo menos 1 hora? Levanta a mão. Pelo menos 1 hora. Jesus, tem misericórdia. 30 minutos. Já deu uma melhorada. Quem consegue orar todo dia? Qualquer tempo que seja, 1 minuto que seja. Já deu uma melhorada, mas deve ter uma galera grande aí dos 5 minutos, não tem não? Dos 3 minutos, então, deve ter um batalhão. Que a gente começa a orar, Senhor, obrigado por isso, obrigado por aquilo outro, pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu irmão, pela minha família, pelo meu emprego, pela minha igreja, pelos meus pastores, pelo meu não sei o quê. E a gente tem a sensação de que orou por todo mundo e quando a gente termina, passou 2 minutos. Se essa é a sua realidade, você devia estar chorando. E o propósito da oração da quinta-feira começou assim. Eu não conseguia 1 hora seguida ficar orando. Eu falei, Deus, eu preciso fazer algo prático, real. Prático, real. Eu vou fazer toda quinta-feira 1 hora de oração. E para que eu não me engane, para que eu não enrole a mim mesmo, eu vou fazer isso online. Porque se eu fizer no secreto do meu quarto, eu vou começar a ler um pedaço, daqui a pouco eu vou orar, daqui a pouco eu vou me enganar e daqui a pouco eu vou dormir. Então eu vou fazer isso online. Eu abro a live lá, eu não quero saber quantas pessoas têm assistindo, eu começo a falar com Jesus e começo a dizer para ele, começo a falar das coisas dele e daqui a pouco passou 1 hora, passou 2 horas e eu vou dormir. Sabe qual é a minha meta? Fazer isso todo dia. Eu comecei com um ato prático, uma quinta-feira. Daqui a pouco vai ser toda quinta e toda terça. Daqui a pouco vai ser toda segunda, toda terça, toda quarta e toda quinta. Daqui a pouco vai ser todo dia. Daqui a pouco vão ser 2 horas, daqui a pouco vão ser 5 horas, daqui a pouco eu vou sair do quarto resplandecendo igual a pastora Adriana. E eu não falo isso para honrá-la, eu falo para que vocês tenham como exemplo. Porque ela não começou certamente orando uma manhã inteira toda, foi assim sempre? Começou lá com 10 minutinhos, com 30 minutinhos, com 5. Por quê? Porque a gente precisa entender essa conexão desse plano de Deus, que a gente está negligenciando. Nós estamos brincando de ser igreja. Porque o Jesus que diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida, ele não muda, Sandro. Ele continua sendo o caminho, ele continua sendo a verdade, e ele continua sendo a fonte de vida. A pergunta é, para você, ele está sendo? Você fala disso para os outros, você acha bonito falar disso, mas você está vivendo isso? Jesus de verdade é o caminho que você tomou? Você de verdade anda pelos caminhos dele? Você de verdade escolheu andar no caminho dele, abrindo mão do caminho mau? Jesus de verdade, verdadeiramente, ele é a verdade da sua vida? Se você tiver que abrir mão de alguma coisa hoje para defender o nome de Jesus, você vai fazer isso? Se você tiver que dar a vida por alguém, para que essa pessoa seja salva, você dá a sua vida por ela? Essa verdade que você diz que é Jesus, você está vivendo ela no seu dia a dia? Você quer falar de Jesus para as multidões, mas não consegue nem vir no evangelismo da quarta? A pastora fala do evangelismo da quarta como ela fala, sabe por quê? Porque ela está lá no campo e ela está vendo que talvez eu e você poderíamos estar lá ajudando e não estamos. E todos nós temos uma desculpa para a quarta. Agora deixa eu dizer um negócio, Jesus não tem uma desculpa para você. Ele está disponível para mudar a sua vida, entrar na sua história e fazer diferente, independente de como você esteja. Agora ele bate na porta e a porta só abre por dentro. E não adianta você dizer que ele é o seu caminho, se ele não for a sua verdade e se ele não for a sua fonte de vida. Porque talvez você que está saudável agora, não dê tanta importância para a vida. Eu não dei até eu precisar respirar e não achar ar. E eu hoje vejo de um jeito diferente. As minhas prioridades são diferentes. Eu quero abrir mão. Uma pessoa perguntou para mim, antes de eu esquecer, porque eu não posso esquecer.
na oração da quinta-feira, lá para 1h30 da manhã, a gente acha que a gente nunca, às vezes não serve, lá para 1h30 da manhã, uma pessoa entrou na live lá e comentou: ore por mim, por minha família, por meu esposo. Foi? Aí estava lá eu e Beth, foi Beth, a pessoa que estava comigo 1h da manhã. E eu não falo para honrá-la, eu falo para dizer a Deus o quanto eu sou grato pela quinta-feira. E aí uma pessoa, 1h pouca da manhã, 1h15 da manhã, não foi, Beth? Ela fez assim: ore por mim, por meu marido, por minha filha. Ela não disse exatamente o que era, mas nós oramos por ela e ela ficou até o final. E naquele momento, Deus falou ao meu coração e eu falei para ela, se Deus nos trouxe aqui, até agora, para falar o quanto Ele ama você, criatura, 1h15 da manhã, já está valendo. Porque naquela madrugada, eu poderia ter dito a Deus: o Senhor sabe que eu não posso estar fazendo a oração ainda, que eu estou me recuperando. Então, o Senhor me libera nessa quinta, na próxima quinta. Mas naquela quinta-feira, Deus falou com aquela pessoa 1h15 da manhã, que poderia estar vivendo uma situação, de repente, de morte. E eu e você estamos brincando de dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas não caminhamos no caminho dele, não temos ele como verdade na nossa vida, e muito menos ele é a nossa vida. Porque na hora que o bicho pega, a gente está cheio de desculpas para Jesus. Ah, porque o meu casamento não está bom, isso sabe que a culpa é dela. Ah, porque lá no trabalho tem uma pessoa que só a misericórdia, se o senhor quiser levar para a glória, inclusive leve, que é só a misericórdia. Mas você não tem nada para mudar, você não tem nada para consertar em você? É só os outros o tempo inteiro? A gente cria problema com tudo, com tudo. Nós estamos vivendo um momento extraordinário aqui na igreja, um momento onde Deus tem se manifestado de uma forma linda, poderosa, na sexta-feira, na quinta, no domingo. E você vai gastar energia para dizer: eu não vou em tal culto, porque naquele culto o som é mais alto, naquele culto o som é mais baixo. Vai se converter. Eu quero vir na sexta-feira me derramar, eu quero vir no sábado e me derramar, eu quero vir no domingo, pastor Adriano, me derramar, eu quero vir no sábado, como eu vim ontem no culto dos adolescentes, e ver uma coisa linda como a gente viu aqui, desde a palavra, a homenagem que foi feita a Sara, Deus honrando pessoas, Deus transformando vida de crianças chorando, coisas acontecendo extraordinárias. Eu quero lá saber quem é que está cantando, quem é que está pregando, eu quero é viver esse Jesus no dia a dia. Eu quero na quarta-feira ir lá com a pastora Inês, no evangelismo, e ver vidas sendo transformadas. Tem gente que está aqui hoje que é fruto da quarta-feira. Tem gente que podia estar morta essa semana e não está, porque Jesus levou para ele um prato de sopa na quarta-feira. E você acha ruim, porque na quarta-feira tem uma sopa que tem que cortar uma verdura, que tem que ir lá na Ceasa. Você não sabe quantas pessoas estavam na beira da morte, e Deus disse: segura aí que eu estou mandando uma sopa, depois a gente conversa. E aí chegou a sopa, depois Jesus sentou com ela, falou com ela, mudou a história dela, e ela pode estar até aqui nessa noite. Você não sabe quantas pessoas que estavam tristes e abatidas porque Jesus não falava com ela por alguma razão, ela não tinha essa experiência, ela não vivia esse Jesus efervescente, era um Jesus mais geladão. E essa pessoa chegou aqui na quinta-feira, ou na sexta, ou no domingo, e viu alguém que ela não imaginava que aquela pessoa falava em línguas, e aquela pessoa falou, isso motivou o coração dela, ela disse: opa, esse Jesus aí que eu quero, e a vida dela fez, ó. O fato concreto é que talvez você esteja assistindo isso de camarote, e o que Deus fala para mim é: chegou o tempo da gente sair do camarote. Não dá mais para vir na quinta-feira e no domingo e chorar com os louvores e na segunda-feira ter uma vida comum, uma vida normal, uma vida que a gente não fala de Jesus para as pessoas. Não dá mais. Não dá mais para ficar se incomodando porque o irmão ora alto ou o irmão ora baixo, porque o louvor tal é alto, porque o louvor é baixo. Não temos mais tempo para isso. O Jesus que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, Ele quer que você viva isso com intensidade. Ele precisa ser o seu caminho de verdade. Ele precisa ser a sua verdade nesse caminho.
E Ele precisa ser a sua fonte de vida. Não dá mais para brincar de ser crente. Talvez você esteja pensando assim, ele está falando isso porque Jesus quase chamou a senha dele. Que seja. Que seja. E se toda semana ele precisar chamar para eu despertar, pode fingir que chama. Só fingir. Eu vou dizer um negócio para vocês. Talvez eu e você cantamos todo dia e oramos todo dia, dizendo que quer ver Jesus. Mas quando Ele te chamar, a primeira coisa que talvez você diga é agora não. E aí você vai dizer agora não para quê? Para ficar aqui fazendo o quê? Você vai dizer eu não quero ir porque eu tenho o meu trabalho, porque eu tenho a minha família, porque eu tenho o meu carro, a minha moto, o meu, sei lá, o meu videogame, o meu celular. Você quer ficar aqui para quê? Se você não for ficar aqui para falar de Jesus o tempo inteiro, para falar de Jesus dia e noite, para viver essa experiência poderosa de manifestar os dons dele, de você poder estar no dia e na noite se alegrando, chorando com o irmão, se você não for ficar aqui para fazer o que Cristo quer que você faça, importa que você não fique. Porque a Bíblia diz que viver é Cristo, lucro. A experiência que eu tive de quase morte, ela não me fez ter medo de viver. Ela me fez querer viver com intensidade até a hora, porque agora me alegra a ideia de Jesus chamar minha senha. Me alegra essa ideia. O que eu não quero mais é ficar fazendo o que eu fazia enquanto Ele não chama. Se você quer ir para o céu e para ir para o céu você precisa morrer, importa que você entenda o que você vai fazer até chegar a sua hora. Pode ser 30 anos, 50, 100 anos, 200 anos, eu não sei quanto ano vai ser. Ele não disse, se ele dissesse então ia ser um desastre. Se Jesus nos avisasse quando é que Ele vai nos chamar, seria um desastre, a gente ia enrolar ele, era bonito mesmo. Mas Ele não diz, porque importa que eu e você, voluntariamente e de forma consciente, queiramos viver esse Jesus que é caminho, verdade e vida. Não dá para viver esse Jesus extraordinário, que a gente se emociona, chora, que a gente se ajoelha aqui na igreja e chega ali na segunda-feira, é problema atrás de problema, é besteira atrás de besteira a gente fazendo. Não procura saber como o irmão está, não ora por ninguém, não fala de Jesus para ninguém, é julgando o tempo todo. Você viu como o fulano veio quinta-feira, entrou que não falou com ninguém, e você sabe o que ele está passando? Ontem aconteceu comigo aqui. Vocês sabem que eu sou meio lerdo. E aí eu chego às vezes e a pessoa fala, Pai do Senhor, às vezes, né? Eu passo. Se for de longe, então, mistura o cego com o lerdo com o cego. Se a pessoa estiver longe, é pior ainda. Mas eu cheguei aqui na igreja e passei pela porta. E o irmão falou, Pai do Senhor, e eu não vi. E eu entrei. E beleza. Quando chegou lá fora, ele me chamou. Pastor, chega aqui. Que foi, olha aí. Falar com um negócio com o senhor sério, que foi. Deixa eu dizer um negócio para o senhor, não sei o que é que aconteceu, se o senhor não viu, se não foi, mas eu preciso lhe dizer, do que eu ficar pensando o que aconteceu. O senhor passou na porta ali, eu falei, Pai do Senhor, o senhor não me disse, não me respondeu. Quero saber se tem alguma coisa, se eu fiz alguma coisa. Eu falei, meu irmão, deixa eu lhe dizer um negócio, me dê logo um abraço aqui, para a gente tirar logo essa... Abracei ele e falei, muito obrigado por você ter falado. Porque se você não tivesse falado, eu ia continuar inocente, sem ter falado com você, e talvez você continuasse achando que eu não falei porque eu não quis falar. E aí a gente ia ficar separado e afastado por uma bobagem, mas importa, eu senti que importa para ele tanto, que Jesus nos conecte, que ele não quis saber se eu ia me zangar ou não dele me chamar, se eu vou falar com o pastor, vai que ele se zanga. Não, ele não quis saber, ele foi lá atrás de mim. O senhor não falou comigo, teve alguma coisa? Não, então me abrace aqui, venha, corra, ligeiro. A gente se abraçou. Pronto. Hoje, quando eu cheguei aqui, eu já cheguei procurando ele. Para não dar erro, eu falei, deixa eu ver. Aí não encontrei, quando chegou ele estava lá fora conversando, eu fui lá, falei com todo mundo, ele foi a segunda pessoa que eu falei. Por quê? Porque eu disse para mim mesmo, eu não posso mais errar nisso, porque se Jesus chamar minha senha amanhã, eu vou e ele fica brigado comigo. Eu não tenho mais tempo para essa bobagem, eu tenho que correr e consertar.
Se ele diz para mim que eu estou entrando na igreja e não estou falando com as pessoas, eu agora vou entrar na igreja, vou parar na porta e vou fazer isso com alguém, eu vou falar, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Tocou o telefone e eu vou dizer, fica tocando aí, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Porque se importa que eu conserte isso, para que ele veja Jesus em minha vida, eu vou consertar. Porque não tem que ser eu mais, tem que ser Cristo em mim. Porque ele é o meu caminho, ele é a verdade da minha vida e ele é a minha fonte. E se ele verdadeiramente é essas três coisas, eu não posso falar sobre isso sem viver isso. Eu não posso ensinar para as pessoas sobre isso sem falar isso. Eu não posso... Cantar não, porque cantar eu não canto. Eu não posso... graças a Deus que eu não canto. Eu não posso falar... esse que amor é esse, me emocionar. E chegar aqui e cantar. Eu estou tentando lembrar a musiquinha que a pastora cantou aqui, que eu fiquei com ela na cabeça. Que eu estou alegre em Cristo. Eu vou ficar cantando isso todo dia na minha cabeça. Que eu estou alegre em Cristo. Eu não posso chegar aqui e dizer que eu coloquei minhas vestes brancas, que não sei o quê, que eu me derramei, e não consigo nem cumprimentar o irmão na porta da igreja. E saio cheio de julgamento, e cheio de situações onde eu não posso mais. Eu quero que vocês olhem para mim com as minhas falhas, com as minhas deficiências, e olhem e vejam Jesus. E para que você veja Jesus, você não pode me ver. Então não tem como eu aparecer para você ver Jesus, você entende isso? A gente falava ontem também da experiência de ser sal e luz, que a gente viu aqui no encontro das crianças aqui. Eu não sei ler. Está falando comigo não? Amém, glória a Deus. Eu achei que ela estava falando comigo, pensei que tá. Tem uma coisa do sal que é extraordinário, que eu nunca tinha pensado sobre isso, Deus me fez pensar essa semana. Quando a gente fala de ser luz e sal, eu já estou terminando. Quando a gente fala de ser sal e luz, se alguém quiser saber se eu quero outra água, eu quero. Se a gente, quando a gente fala de ser sal e luz, o que é a treva? A treva é a ausência de luz, sim ou não? Mas a luz não é a ausência de treva. É a luz que quando entra, se você tiver um quarto fechado e você abrir a porta e entrar uma gretinha de luz, aquele quarto se ilumina, sim ou não? O contrário não é verdadeiro. Não tem como você acender um quarto todo iluminado e você abrir a porta e entrar um pouquinho de treva. Não entra. É a luz que transforma a treva. Do mesmo jeito, o sal, quando a gente fala de ser sal e luz, o sal, de dar sabor, ele tem uma característica, pastor. E pastor Nicolas. O sal tem uma característica. É que, para ele dar o sabor na comida, ele some. Quando você põe o sal lá na comida, e comer sem sal é ruim demais, eu espero que a minha saúde nunca tenha que me obrigar a comer sem sal. Está ouvindo aí, né, Jesus? E aí, quando você põe o sal na comida, a comida fica saborosa, apesar do sal em si não ter sabor, porque se você botar o sal na sua boca, não tem sabor, mas ele dá o sabor. E para ele dar o sabor, ele some. Eu nunca tinha pensado nisso. Foi no culto aqui das crianças que Deus me mostrou isso. No evento aqui das crianças que teve recentemente. Para você dar sabor na vida de alguém, tem que sumir, bonitão. Tem que sumir. Porque o culto tal, porque a igreja tal. Precisa ser Jesus. E para Jesus aparecer, eu tenho uma notícia para te dar. Você tem que sumir. Não há mais tempo para a gente brincar de frequentar a igreja e brincar de falar de Jesus. Não há mais tempo. Eu estou aqui hoje, nesse domingo, mas eu poderia não estar. Eu não estou nem falando da experiência agora da senha. Que essa com certeza, se chamasse, eu não estaria. Mas eu poderia não estar. Porque alguns meses atrás, eu e a minha família estávamos em casa, completamente desconectados de tudo, porque a gente tinha sido profundamente ferido na igreja. A gente tinha sido profundamente ferido, e a minha desculpa era: eu vou ficar em casa, eu e Deus e a minha família, Ele sabe que o nosso coração está com Ele, não preciso estar em igreja nenhuma,
vai estar eu e Jesus só e vai estar tudo certo. E nós ficamos assim por longos 2 anos. Foi, filho? 2 anos, mais ou menos? Longos 2 anos. E se um dia eu não tivesse trocado uma mensagem com Nicolas e Adriana, e ele não tivesse dito assim, eu vou ir na sua casa hoje, porque havia pelo menos 2 anos que a gente tinha marcado esse café não acontecia, não era? Tinha uns 2 anos. E não foi a gente se enrolando, não. Foi a gente sem contato. Não foi assim, vai ser amanhã e não dava, não. Era sem contato. Eu falei com ele 2 anos depois. E eu nem conhecia a pastora Adriana pessoalmente. Só conhecia ela pelo telefone, porque no dia que eu tive com o Nicolas pelo telefone, ela falou no telefone comigo, doida. Traga ele aqui em casa, não foi? Saia de onde você está agora e traga ele aqui em casa. E eu dizia, eu não vou na casa desse povo doido, não. E ela dizia assim, Nicolas ligou para ele e falou assim, vida, sabe quem está aqui do meu lado? Sobrinho. Aí ela, pega ele agora aí, traga para cá. E eu olhando assim, eu digo, aonde? Eu vou na casa desses doidos, nada. Ele eu conheço, acabei de conhecer, ela nem sei quem é. E ela, não, pegue ele agora aí e traga. E eu não estou em casa não, ela não estava nem em casa, eu acho que ela estava em Abrantes, em Jauá, não sei onde era. Traga ele para cá agora. E não sei o que, eu falei, Jesus me defenda. Vou na casa desses doidos nada. E aí passou 2 anos, eu mandei uma mensagem para ele, despretensiosa. E aí nosso café, uma coisa assim, não foi? Ele fez, vou na sua casa hoje. Eu não sei o que é que Deus falou com ele naquele dia. Se Deus disse, vá logo, senão eu vou me retar e vou chamar a senha. Não sei o que é que foi. Mas ele fez assim, eu vou ir na sua casa hoje. Aí eu falei para Daiane, Nicolas está vindo aí, mas a Adriana, vão tomar aqui com a gente. Ela, quem é a Adriana? Eu digo, não sei, é a mulher de Nicolas. Eu não conheço ela não, só sei que ela é meio doida. Eles estão vindo aqui, vão tomar o café aqui em casa. Eu não sei como é que vai ser. E quem é casado sabe que a mulher adora quando alguém vai na casa da gente sem avisar, né? Aí ela fez tudo bem. E aí naquele dia de noite, Nicolas foi lá. Mas a Adriana foi quando eu conheci ela pessoalmente. E aí ele disse, nós conversamos e ele disse, não, chega, acabou esse negócio aí. Você não fica nem um dia mais em casa assim não? Que esculhambação é essa? Não, acabou, sexta-feira você vai lá na igreja, você vai levar uma palavra para os jovens lá. E eu falei, não vou, ele disse, vai, eu digo, não vou. E eu dizendo aqui comigo, ele não manda em mim. Se ele disser que ele vai fazer como? Ele vai me levar amarrado? Não vou. E ele dizia, não, você vai sexta-feira. Eu falei, não vou. Tem 2 anos ou mais aí que eu não vou num púlpito. Não vou, não tem quem faça eu ir. E ele fez, não, está decidido. Sexta-feira é você que vai levar e tal. Aí minha mulher entrou no pacote também, falou, você vai sim. Aí eu, com um homem com juízo que sou, disse, então eu vou. Não foi assim? Estou acrescentando alguma coisa? Não foi exatamente assim? E era uma terça-feira ou era uma quarta-feira, não sei. E naquela sexta-feira eu vim para cá, trouxe uma palavra para os jovens, na sexta-feira, e naquele dia, muita gente foi abençoada achando que a palavra foi abençoada, e naquele dia era o dia do resgate da minha vida. Aquele dia era o dia do resgate da minha vida. E eu disse a Nicolas que a visão que eu tinha, e vou dizer isso de novo e quantas vezes for necessário, era de um soldado no campo de batalha abatido, que o soldado companheiro pegou pela gola da camisa e trouxe para o lugar seguro, para que ele não tomasse mais tiros. E aí, naquele lugar seguro, houve restauração. E aí, como bom exército, porque como é que a gente pensa? O soldado foi para a guerra, apanhou, tomou tiro, tá bom, vai para casa, né? Isso é só na cabeça da gente. No exército é assim, levanta aí, tomou tiro, já tá bom? Pronto, agora a sua missão é aquele batalhão ali. Ó. E naquele dia houve restauração, naquele dia o Jesus que é o caminho, que é a verdade e que é a vida, disse, eu vou escrever a sua história de novo. E aí eu fiquei à vontade depois para tomar café com eles, eu já tinha visto que eles eram normais. Aí nós tomamos café, e é uma conexão que Deus fez para a nossa vida que é eterna. Porque se eles quiserem brigar comigo, eu não vou conseguir, porque eu os amo tanto que não vou deixar. Se eu quiser brigar com eles, eu não vou conseguir, porque eu sei que eles me amam e amam minha família tanto que não vão deixar. E para brigar precisa 2 querer. Por quê? Porque importa para nós, como na minha relação com eles, como na minha relação com os pastores, como na minha relação com vocês, importa é que o nome de Jesus seja glorificado.
Se eu errar com vocês, eu não penso duas vezes em pedir desculpa a você. Porque ainda que eu não tenha razão, importa que você olhe para mim e veja que eu faço como Jesus faria. E isso não tem a ver com a experiência de quase morte. Isso não tem a ver com a experiência de quase morte. Isso tem a ver com a experiência de vida. Porque a experiência de quase morte pode fazer você ter medo do inferno. E eu não quero que você tenha medo do inferno. Eu quero que você tenha desejo do céu. Eu quero que você comece a olhar a partir de hoje e saber que tem pessoa na sua rua, no seu trabalho, no seu bairro, na sua escola, onde você quer, que Deus vai chegar nelas através de você. Mas vai chegar porque você decidiu de verdade fazer ele ser o caminho, a verdade e a vida. E não mais um Jesus da Bíblia que você fala, que cura, que salva. Um Jesus que vai entrar e vai mudar a história. Dela como mudou a sua, como mudou a minha, como mudou a de tantas outras pessoas aqui. Fique de pé. Pessoal do louvor, vem para cá. Que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre as suas vidas hoje, amanhã e para todo sempre. Você que crê, acredita, diga! Está encerrado o nosso culto e não saia da igreja sem cumprimentar ao menos 5 pessoas. 5 pessoas.